Olá, obrigado por estarem a ouvir novamente mais um vídeo. Corrida de Moto2, Texas, Estados Unidos. Mais uma corrida em que toda a gente está à espera de uma boa prestação de Moto2 para o nosso Tuga Miguel Oliveira. No entanto, na análise a esta corrida há que destacar que o fim de semana precedido de sessões em que o Miguel Oliveira dominou, primeira e segunda sessão. Terceira sessão foi ligeiramente batido e quando chegou o momento da qualificação, o Miguel não conseguiu ter o melhor desempenho, as coisas não correram como a KTM desejava, não correram bem para o Miguel, foi ainda pior para o Brad Binder. No entanto, ao analisar os tempos, fiquei com a sensação que o que estava a acontecer é que o Miguel nas sessões de testes, sessão 1, sessão 2, 3, na realidade parecia ter conseguido atingir o limite do andamento dele, porque os melhores tempos dele nas sessões de treino foram sempre na casa dos 2 minutos 11 segundos, ponto 1 qualquer coisa. E isso não foi um tempo que ficou longe da qualificação. Aliás, na qualificação ele ficou 2 décimas aquém desses tempos, portanto, assim, a olho nu dava a sensação que o Miguel estava um bocadinho aquém daquilo que, por exemplo, o Marques conseguiu fazer. Conseguiu ir para os 2 minutos 10 segundos e meio. Restava saber agora se o Miguel ia conseguir ter um desempenho diferente na corrida e se nós cá em casa íamos conseguir saborear uma corrida a puxar por todos os Tugas. Antes da corrida começar, da Moto2 começar, deu para perceber que o Pasini, a partir do facto de saber que na corrida anterior, a Moto3, Jorge Martin tinha ganho corrida e tinha utilizado pneus duros. Pasini, creio que foi o único piloto foi para a grelha de partida com um pneu duro atrás, o que dava a entender que ia tentar ter uma corrida tida primeira metade, pois como o pneu ia durar mais tempo do que o pessoal que estava a correr com pneus mais macios, eventualmente poder-se repetir a mesma coisa e o Pasini tirar proveito de um pneu que, embora mais duro, mas chegava à fase final da corrida com melhores condições para poder lutar pelas posições de topo ou ganhar a corrida. Como é que foi a corrida? Bom, logo de início, Marc Márquez acelerou completamente para a dianteira. Durante a primeira volta, Sam Lowe tinha sido a melhor KTM em qualificação, cai, deita por terra as esperanças de ter uma boa corrida. Miguel Oliveira tentava ganhar posições, mas coisas ainda não estavam de feição para o português, que ultrapassava e de seguida era ultrapassado. Na frente, Marques ganhava terreno a olhos vistos, era uma corrida quase solitário, seguido de Pasini e de Bagnaia, e a sensação que dava era que o Pasini estava a bloquear durante algum tempo o Bagnaia, e o Bagnaia, se não queria perder terreno para o Alex Marques, ia ter que forçar o andamento. 16 voltas do fim e o nosso Miguel Oliveira, que tinha subido da 12ª posição na grelha de partida até à 8ª, passado pelo Brad Binder, os dois seguiam juntos e havia muito trabalho pela frente. Sam Lowe seguia sozinho, tinha conseguido levantar a moto e voltar a entrar em pista, mas era uma corrida sozinho. 15 voltas para o fim, Marques continuava isolado numa frente bem distante. Bagnaia seguia em segundo lugar, também isolado. Pasini, que seguia em terceiro lugar, era ultrapassado por Vierge. Portanto, se a tática de montar um pneu mais duro para o Pasini ia dar resultados, para já o piloto a ter dificuldades em não só manter o andamento para os dois pilotos que seguiam à frente, mas também para evitar ultrapassagens. Referência antiga ao companheiro de competição em Moto3 de Miguel Oliveira, Danny Kent, o britânico, seguia a 15 voltas do fim, 25º. Se quando ele abandonou Moto2 no ano passado, ele dizia que abandonava porque a moto o deixava ficar mal, o que é que ele pensará neste momento, em que segue praticamente nos últimos lugares? 14 voltas para o fim, Marques continuava na frente, com 8 décimas de avanço sobre Bagnaia. Em relação às KTM oficiais, Brad Binder era o melhor piloto em pista, com o 6º lugar. Nesta fase da corrida, Miguel Oliveira seguia em 8º lugar e creio que tanto eu como todos os Tugas em casa estávamos à espera de uma melhor segunda parte de corrida para os nossos lados, para ver se isto se tornava um pouco mais interessante. Nesta fase da corrida, Jonas Mir, o rooker que super estrela, teve um excelente desempenho nas sessões livres e na qualificação. Estava algo longe das suas capacidades, seguindo
vindo num 12º lugar. Aproximação às 13 voltas para o fim, Pasini e Schrotter degladiavam-se pela posição, o que permite a aproximação das duas KTMs. Brad Binder é o primeiro a tentar a sorte, mas comete um erro e perde posições. Miguel Oliveira sobe para 6º lugar. Miguel seguia estável, não sei se tinha a melhor moto ou não, mas Miguel seguia consistente, cabeça no lugar, a trabalhar sempre no duro. Para já as coisas não corriam tão mal quanto parecia na qualificação. A 13 voltas para o fim, aproveito para lembrar que durante a qualificação foi engraçado porque ao ser entrevistado Aki Ajo, o patrão dentro da box das KTM, foi questionado sobre o facto do desempenho das duas motos por causa do 12º lugar do Miguel Oliveira e do 16º de Brad Binder, e ele teve uma resposta curiosa porque achou que ambos os pilotos não tinham arriscado o suficiente. Portanto, na opinião dele, o problema não tinha a ver com a máquina nem com as escolhas, tinha a ver com o facto de Miguel Oliveira e Brad Binder provavelmente não terem puxado o suficiente pelas máquinas, que era uma coisa que a gente ia ver em corrida se a situação se invertia ou não. 12ª volta com um bocado de drama, após o completamente louco cotovelo que vem a seguir à reta da meta. Em aceleração, Schrotter tem uma queda, no mínimo, difícil de ver, e o nosso Miguel Oliveira, que seguia atrás de Pasini, no fim da reta da meta consegue passar Pasini e sobe para a 4ª posição. Portanto, apesar de estar a uma grande distância dos corredores da frente, corrida nesta fase, 12 voltas do fim, não tinha aquela imagem que parecia que a qualificação ia dar. A corrida prosseguiu para até às últimas voltas, com o Miguel lentamente a recuperar, a ultrapassar concorrentes que estavam à frente. Consegui chegar até ao 3º lugar. Bagnaia, Alex Marques ficavam de posições. Alex Marques parecia ter tudo controlado, mas na fase final os pneus do Alex Marques provavelmente já não aguentavam muito mais, e Bagnaia, talvez fruto de uma corrida mais inteligente, conseguiu gerir melhor os pneus numa fase inicial. Alex Marques na fase inicial realmente dominou, distanciou-se, mas a sensação que dá é que durante essa fase em que o Alex Marques esteve na frente, também destruiu mais os pneus, e quando precisou ter pneus para finalizar em grande, acabar em primeiro lugar, colher o maior número de pontos, os pneus já não existiam, e Bagnaia foi um justo vencedor, tinha pneus ainda para correr, tinha andamento. O nosso Miguel acaba por cortar a linha de meta em 3º lugar, uma corrida que inicialmente arrancou de 12º, consegue recuperar até 3º, fruto talvez de muita serenidade em cima da moto, muito foco, acaba em forte na última volta, mas não consegue ultrapassar o Alex Marques, numa distância que penso que chegou a ser de cerca de 5 segundos para o segundo. Miguel conseguiu reduzir até cerca de 1 segundo, podia ter sido melhor, no entanto, a verdade também seja dita, o Alex Marques esteve sempre com melhor andamento, Bagnaia também, e o Miguel precisava de mais, talvez umas 2 ou 3 voltas para conseguir ultrapassar pelo menos o Alex Marques, e isto caso os pneus ainda durassem, no caso da KTM. Em relação a várias pessoas que acham que o Miguel devia ter tido um melhor rendimento, pode ser que sim, que tivesse sido possível, não sei. A verdade do que eu reparei foi que Miguel teve na primeira e na segunda sessão, esteve no top das sessões, dominou as sessões sem grande dificuldade. Depois, na terceira sessão, creio que já não ficou em primeiro lugar, na qualificação caiu para 12º. E aqui há que chamar a atenção para o facto de que a primeira e segunda sessão foram sessões onde a pista esteve muito suja e onde pilotos rápidos não conseguiram pôr tudo no chão. Desrodaram, mas percebia-se que não conseguiam colocar tudo e guardaram os melhores tempos para a fase em que a pista estivesse mais limpa. A terceira sessão, em que o Miguel já não dominou, creio que não fez o topo da classificação, a pista já estava mais limpa. A quarta sessão, que é a sessão de qualificação,
Miguel cai para 12º num circuito em que a pista praticamente já não era visível, ao contrário das sessões anteriores, aquela camada de pó a levantar, fazia quase lembrar a chuva quando os pilotos passam e estão sempre a levantar a chuva. Assim acontecia com o pó. Como resultado final, acho que o Miguel conseguiu mais um brilhante terceiro lugar. Sim, toda a gente está à espera de segundos e especialmente primeiros lugares, ainda não aconteceu. Mas mais um brilhante terceiro lugar. Tivesse sempre o Miguel nos pódios e de todas as corridas e provavelmente tinha garantido o campeonato, porque não acredito que Bagnaia vá ganhar sempre a corrida ou que Alex Marquez faça o mesmo. Portanto, novamente Miguel no pódio, terceiro lugar, pontos importantes, consistente, e ao contrário de épocas anteriores onde o Miguel Oliveira não conseguiu capitalizar pontos logo em início de épocas. Pessoalmente gosto do facto de Miguel Oliveira já estar a conseguir amealhar os pontos e não estar à procura no final da época, então ir arriscar, dar o tudo por tudo para ver se consegue. Acho que estes terceiros lugares são importantes, pontos muito importantes para ele. Vamos ver como é que a época termina. Até à próxima corrida. Se gostaram deste vídeo, por favor, cliquem em like, subscrevam. Obrigado.